Boa noite a todos e a todas. Eles estão tentando resolver um problema técnico, porque eu trouxe algumas coisas para mostrar e tal, mas que nesse momento ainda não são necessárias. Depois eu explico melhor o que eu vou fazer. Eu acho, hoje, nós vamos ter vários encontros, né? São 8 encontros. A gente vai ter bastante tempo para se conhecer, para falar, para concordar, discordar. E para a gente, nesses oito encontros, não apenas vocês ficarem sentados ouvindo o professor falar, contar histórias, colocar as questões que eu vou fazer, que eu vou trazer preparadinho, tudo bonitinho, mas, sobretudo, de aproveitar um momento que a gente está tendo aqui, que é muito raro mesmo. Nós estamos aqui, eu imagino, eu tenho certeza que eu posso falar isso por vocês todos, estamos aqui porque o interesse pela arte nos une, né? O interesse pela discussão da arte e pela sua visão, pela sua visualidade, pelo seu desfrute, né? De modo que, nesse esquema que o Instituto bolou, e que cá entre nós, cadê ele? Que é um milagre que o Pompidou tenha topado, se eu bem conheço, o que a gente está fazendo aqui é muito, muito especial e muito raro, né? Porque a gente tem a oportunidade de fazer as duas coisas. Tanto nós estamos aqui numa discussão que nós podemos, dependendo das nossas capacidades, não só a minha, sobretudo, mas nós todos aqui funcionando juntos, de aprofundar muito, né? O tema histórico e estético e político e o diabo, que envolve o nosso assunto, o nosso universo aqui, esse universo aqui, né, da arte moderna, né, essa coisa que é antiga e nova ao mesmo tempo, né, que morreu e está viva, enfim, nós vamos voltar a falar disso bastante. A gente tem a oportunidade de fazer isso. Como a gente tem a oportunidade de fazer isto enquanto estamos diante delas, né? Na presença, né? No aqui e agora da obra de arte. Eu digo que isso é raro porque isso é raro mesmo. É raro nos museus, é raro inclusive nos museus de escolas, onde tem museu escola, né? No Brasil não tem. O MAC deveria ser, mas por vários motivos tomou outros rumos, né? Alguns bons museus ou institutos, a Pinacoteca um pouco, tentam fazer essa, sobretudo a partir dos educativos, né, que tem toda uma décadas vem desenvolvendo planos, teorias, estratégias para a questão das visitações, da relação com o público, da mediação, da exposição, da curadoria com o público, etc. Mas é sempre num sentido diferente desse que nós estamos tendo aqui, né? Se trata de conduzir visitações, de acompanhar pessoas, de ser ações bastante efêmeras, de uma certa maneira. Claro que, quando bem realizadas, elas se aprofundam e vão longe, elas fazem parte, né, da forma contemporânea da apreciação e da convivência do mundo artístico. Mas ainda insisto, o que nós estamos fazendo aqui é diferente disso, né? A gente está se propondo, a gente está propondo discussões, quase aulas, né? Serão, até por vício meu. Eu acabo dando aulinha até quando eu não quero. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai estar diante das obras que estarão entre nós ao nosso dispor. Elas estão aqui, literalmente nos circundando, o que torna a coisa até meio opressiva, para falar a verdade. Agora eu estou começando a achar. Eu ficar falando com o Miró me olhando é estranho. Sei lá. Como é que eu vou fazer? Uma das coisas que eu mais gosto que é ficar falando mal do Dalí, quando o Dalí está ali, ainda dá nome para esse negócio aqui que a gente está fazendo. E o quadro é fascinante, né? Elas nos tomam, nós estamos tomados em torno, sob a presença
vou insistir nessa ideia da presença, né? Sobre a presença da obra de arte moderna, de uma arte moderna, portanto, do passado. O universo que nós vamos circular aqui, do ponto de vista histórico, é aquele que vem de finais do século XIX, na Europa, especialmente na França. E, em paralelo com, no mesmo período no Brasil, até um pouquinho mais adiante, né? Até os anos 30, mais ou menos. Enfim, nós estamos tratando de obras do passado, em grande medida sobre o passado, sobre o nosso passado moderno, no presente. E dentro delas, quase que como na casa delas, né? Diferente de um museu tradicional, onde as obras estão sempre lá expostas e esse é o drama de todo museu, né? Num certo sentido, mortas e descontextualizadas. Esse é o drama que todo museu enfrenta. Não é à toa que a palavra museu e mausoléu tem a mesma raiz. O museu, em alguma maneira, ele preserva, ele permite que a arte viva, mas, ao mesmo tempo, ele a mata, inclusive, da maneira com que ele a paralisa e descontextualiza. Nós aqui não, né? Elas estão fortemente nos circundando, nesse sentido é quase dinâmico, e elas estão sob um contexto que é anacrônico ao nosso. Nós vivemos outro tempo. Esta não é a arte do nosso tempo, esta é a arte do tempo do passado moderno. A gente pode até achar que o nosso tempo ainda é moderno, eu tendo a achar, mas estas obras certamente são as obras do passado moderno, que nos circundam e nos iluminam a pensar sobre elas e, forçosamente, inevitavelmente, isso é sempre inevitável quando se trata de arte, mas nesse contexto que nós estamos, literalmente aqui, nessa arena, elas nos forçam a pensar essas temporalidades em choque. O passado, seja o europeu, seja o moderno, brasileiro, né? Paulista, sobretudo. Tem os Guiar aqui, mas é sobretudo paulista, né? O passado moderno europeu, o passado moderno ou modernista brasileiro, e nós, no presente, no nosso instante presente, que em grande medida, em muitas medidas, deriva é herdeiro, é isso que eu quero dizer, né? Do universo, dos problemas e das contradições que geraram essas obras espetaculares que estão aqui, todas são, quer dizer, somos herdeiros disso e, ao mesmo tempo, vemos, e frequentemente temos essa impressão, e é uma impressão justa, o fim desse mundo, sobretudo deste mundo aqui, que está em torno de nós, tão positivamente sonhado pelos primeiros modernos, ou pelos primeiros modernistas. Depois a gente vai falar um pouco da distinção disso. Eu não sei se eu me faço entender. Nós estamos aqui, essa é a minha tarefa, sobretudo como crítico, como professor e tal, pensar as obras no seu contexto, na sua circunstância. Daqui a pouco eu vou até fazer uma pequena digressão teórica sobre gêneros de análise, história da arte e tal, para falar disso, mas eu entendo que, sobretudo, a minha função é essa,
colocar as coisas no seu contexto, né? Elas que estão aqui tão longe do seu contexto, tão longe do seu mundo, tão longe da França da Torre Eiffel, ou do Brasil do Guignard, das minas do Guignard, né? Colocá-las em seu contexto histórico, o que vale dizer aí, já que tratamos de arte, também estético, ou também dentro da dinâmica da construção da forma moderna, que, aliás, nessa exposição nós vamos falar muito disso, a gente pode ver espetacularmente se formando e dissolvendo, né? do cubismo às vanguardas posteriores, ao surrealismo, ao lirismo do Miró ali atrás, o conflituoso maquinismo do Léger. Enfim, nós temos, então, a constituição do moderno entre nós, né, do passado, de novo entre nós. Então, a função minha função aqui também é essa, né? Não é apenas o contexto histórico no sentido temporal, mas é também o contexto histórico no sentido da formação e crise, né? Porque, afinal de contas, também isso acabará, da forma moderna, né? Que aqui temos um retrato espetacular. Só que a gente faz isso, eu farei isso, e vocês, cada um de vocês, todos, independente de como são, do que pensam, independente de qualquer coisa, né? Nós, como contemporâneos, né, estamos aqui sob a influência, consciente ou não, da nossa história presente, do nosso mundo, das coisas que acontecem entre nós. E é com estes olhos que a gente olha ao nosso redor. É com esses olhos que a gente vai ver tudo que está literalmente em torno de nós. Um famoso antropólogo, Franz Boas, tem uma frase linda, ele fala que o olho que vê é o olho da cultura. Por mais que a gente vá, e eu vou me esforçar, a ter um olhar histórico, tanto no sentido da contextualização, quanto no sentido da história, da própria arte moderna, da sua forma, da sua formação, né? Vocês e todos que estamos aqui, estamos sob o impacto, sob os olhos, com os olhos, né, da cultura que temos, do mundo que temos. E cá entre nós, no caso do Brasil, a gente tem um mundo terrível, né? Terrível. Acho importante enfatizar isso, porque nós vamos falar, quando a gente discute modernismo, suas origens, especialmente na Europa, não, tanto faz. Aqui no Brasil, está na América Latina, então, no Brasil e na América Latina inteira, é um momento em que justamente a questão do que deve ser visto e de que forma dar ao visto, portanto, a questão da experiência, da cultura, da história, isso que eu estou chamando a atenção, era a questão central. E ela não só era uma questão central por ser uma questão teórica, uma antropologia visual, ou qualquer coisa que pode estar aparecendo aqui que eu estou falando. Ela era uma questão central porque ela era uma questão explosiva, bombástica, histórica, literalmente revolucionária. Olha, já está aqui. Não é? O que ver? Para os modernistas, para os modernos, era fundamental
a ideia de que o que merecia ser visto e que, portanto, deveria ser não representado, mas construído, era esse termo novo, já falei, esse termo que nasce no século XIX, que é justamente a ideia do novo. Mas não é um novo qualquer. Para a arte tradicional, o novo existia. O novo existia como novidade. O artista fazia uma obra diferente da anterior. Pronto, é uma obra nova. Não se trata disso. Não se trata de novidade. Embora frequentemente tenha sido, inclusive, acusado disso, né? Se trata de um novo novo. Um novo que se organiza pela... E essa é a palavra mágica. É a palavra mágica do século XIX. É a palavra mágica que está em torno de tudo isso que está em torno de nós. E cá entre nós, abra um parênteses aí, que desapareceu da nossa experiência. Que é a ideia, podem escrever o palavrão aí, de revolução. O grande tema, o grande assunto, a grande obsessão dos modernos é a revolução. É a ideia de revolução. Essa é a grande novidade do século XIX. É isso que o século XIX europeu, propriamente moderno, do capitalismo industrial na sua fase de desenvolvimento e expansão, para ser bem pedante, traz ao mundo. Traz ao mundo mesmo, literalmente desce no mundo de uma maneira assustadora, sobretudo para as forças do passado. Aparece como um fantasma, aparece, assombrando os sonhos, né? O pesadelo dos vivos, dizia o Marx, que é a ideia de revolução. Ora, moderno e revolução, nesse sentido, caminham juntos e são basicamente sinônimos. E ambos, mesmo que a gente queira separar, e tem que ser muito tosco para fazer isso, mas, como a gente sabe, o mundo da arte é um mundo onde tosquice é o que não falta. Isso costuma ser feito. Separar a revolução, essa ideia para campos como a política, como a economia, como né? Como se fosse só assim, a moda. Aliás, em tudo isso a ideia de revolução é central, mas não seria diferente no campo da arte, e sobretudo para os modernos não foi. Porque ambos, tanto um conceito quanto o outro, tanto o conceito do moderno quanto o de revolução, tem um inimigo, uma contradição, um inimigo comum, que é qual? É só olhar para as nossas paredes. Se bem que essa pergunta hoje pode ser esquisita, mas qual é o contrário do moderno? Qual é o contrário do... Não vamos dizer que é o antigo, isso eu sei. Não é brincadeira de criança. Ou da revolução. Quem é o seu inimigo? O novo se estabelece contra quem? Contra o quê? Oi? Muito moderno. A palavra é essa. É a mesma coisa, né? Você quis usar um termo completo. O termo é esse, contra a tradição. Esse é o novo do novo, ou é o novo do moderno? Esse é a substância disso que eu estou chamando de novo moderno, né? Ele é contrário à tradição, a qualquer forma de tradição. E o que é tradição? Fala a verdade, não é só vergonha de falar aqui. A pergunta é estranha, né? É uma palavra tão fácil de dizer, né?
objetivamente, ela significa o quê? Essencialmente é isso, né? Aquilo que não deve ser mudado, né? Imutável. Tradição é aquilo que o passado lega, né? Eu estava falando de legados, né? Aquilo que o passado lega ao presente, e que deve ficar como tal no presente. Né? Dá para entender isso, né? Sua bisavó casou virgem, sua avó casou virgem, sua mãe casou virgem, siga a tradição. Não é isso? A tradição é uma espécie de verdade que tem um lugar fora de nós, em outro canto, lá atrás, né? E que nunca é nunca se vê como anacrônica, nunca se vê como fora do tempo, ela continua, ela vem vindo. Eu tô sacaneando a ideia de tradição, mas alguém aí podia também levantar, mas tem um lado super positivo nas tradições, porque na tradição se encontram certas identidades, não há a menor dúvida. Inclusive, um dos erros mais comuns quando a gente entende a cultura moderna, e sobretudo a arte modernista, é imaginar que ela era contrária a qualquer tradição, a qualquer ideia. Isso é muito interessante, mas eu vou chegar daqui a pouco. Isso não está bem representado aqui, inclusive, nessas nossas obras. Até que não, né? Ela tinha uma certa tradição, né? Certa tradição, com a qual ela iria se bater. Por isso muita gente diz, e muitos historiadores dizem, e com razão, que o modernismo é fundamentalmente ahistórico, não histórico, contra-histórico. Falar assim é esquisito, porque dá a impressão que o termo pode ser entendido de maneira muito confusa, né? Não quer dizer que está fora da história, não é isso não. Quer dizer que é ahistórico no sentido de que, e essa é a tradição de toda a cultura ocidental até o século XIX, de que a verdade existe, está no passado, e que a função do presente é repetir no presente a verdade do passado, como tradição. As coisas não podem mudar, não devem mudar. Elas já estão estabelecidas. É verdade, existe uma linha que liga direto o presente ao passado e que não pode ser cortada. Para entender isso, né? Tirando toda a questão política da ascensão da burguesia, do modernismo, da influência do iluminismo, que tudo isso é fundamental, a gente só pode entender a primeira grande revolução moderna, tipo a Revolução Francesa, né? A gente deve entender a Revolução Francesa, ou qualquer ideia de revolução, é que a Revolução Francesa é que firma mesmo a ideia do que eu estou querendo explicar aqui, né? A ideia da ruptura completa com o passado, né? Se a gente não entendê-la desta maneira, com esta ruptura com uma certa tradição, ou com a tradição mesmo, no caso ali com a tradição medieval. Não à toa que os franceses chamavam o mundo dos reis, o mundo do absolutismo, o mundo dominado pela nobreza, o mundo da Maria Antonieta lá, de antigo regime. É um regime, quer dizer, uma ordem antiga. E a Revolução pretendia o quê? Fazer um regime novo, né? Uma nova ordem. Mas aí, entendam bem, esse novo da Revolução, estou pegando o termo da Revolução Francesa, é novo mesmo. Não se trata de fazer um outro regime, mas se trata de fazer um regime completamente diferente, em negação completa àquele do passado, ao antigo regime. Por isso é preciso se cortar as relações com o passado. E como vocês sabem, os franceses fizeram isso literalmente. Por exemplo, cortando a cabeça dos nobres, cortando mesmo, não é metáfora, cortando. O próprio senhor Guillotine, que inventou a guilhotina, foi guilhotinado, até a cabeça dele rolou. Isso traz uma outra questão.
igualmente importante. Acho eu talvez mais importante para a gente entender tudo isso que está aqui, que é a ideia de violência. Sem preconceitos agora, hein? O moderno e o novo se estabelecem com violência, sempre pela violência. A violência, nesse sentido, é a forma fundamental da mudança. A gente falar isso dá até arrepio, ainda mais no mundo que a gente vive, né? O que não falta justamente é a violência, que de revolucionário não tem nada, né? Que vai da violência do cotidiano da rua ao Sérgio Moro, picotando a Constituição, ou seja o que for. Violências é o que não falta na nossa vida, né? Não é exatamente disso que eu estou falando, né? Não é nenhuma dessas coisas, ao contrário, né? Romper com o passado radicalmente, cortar as relações do presente com o passado, se precisar, cortando cabeças, literalmente. A ideia de cortar as cabeças as execuções públicas durante a Revolução, parece horroroso falar, na França, inclusive tinha um aspecto literalmente pedagógico, uma espécie de aula de arte e educação, porque inclusive envolvia a questão da cor. Porque por exemplo, qual é a metáfora mais antiga, mais antimoderna, né? Mais antiliberal, para explicar um nobre? O que é um nobre? Porque a relação acho que dá para entender, né? O antigo regime é o regime da nobreza. O que é a nobreza? Como se define o nobre? Oi? O sangue azul. Bom, o nobre se define pela linhagem, portanto, por uma tradição. Uma tradição que vem vindo. Não importa, se eu sou filho de nobre, eu sou nobre. E o meu filho será nobre, o meu neto será nobre, meu tataraneto será nobre. E se você não é, que nem vocês não são, né? Tem alguma princesa aqui? Príncipe? Não, né? Não serão nunca. Portanto, há uma diferença radical que a tradição legitima entre eles e nós, né? Entre o eu e o outro. O outro são eles. Dá para entender isso, né? E isso é tão forte, essa diferença é tão brutal, é tão irredutível, que aparece até essa metáfora colorida, como ele lembrou lá. Nobreza de sangue azul. Até o sangue, até o que corre nas veias deles é diferente do nosso. Vermelho. A mais linda das cores. Não é isso? Então, quando eles cortavam a cabeça e jorrava aquele monte de sangue vermelho, eles iam falar, tá vendo? Esse mitidão aí, esse conde de não sei das quantas, esse duque de não sei o quê, tataraneto com aquaraneto do príncipe da Escandinávia, é um ser humano como outro qualquer. É um homem igual a eu. Entende? Dá para entender o sentido? Como é radical isso? Se você pensar que essa ideia predominava por, sei lá, desde o Egito, por 6.000 anos. Então você precisa cortar a cabeça mesmo, precisa mostrar o sangue vermelho e dizer, olha, tá vendo? Não é metáfora, não é filosofia iluminista, não é abstração. É isto. Nós somos iguais. Portanto, temos que ser iguais em tudo. No Estado, na ordem, no diabo. Portanto, a tradição tem que ser rompida. Violentamente rompida. A tradição é um pesadelo. E a gente precisa acordar dele. Essa é a profissão dos modernos. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. Linda essa frase, né? Baudelaire, Victor Hugo. Não, é do Marx. E está num livro chamado 18 Brumário de Luiz Bonaparte. A tradição de todas as gerações mortas, passado, oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos.
precisamos acordar desse sonho. E o Marx, como para qualquer outro moderno, né, a revolução era esse despertar. Despertar desse pesadelo do passado nos assombrando, obrigando a repetir, a repetir, a repetir, dizer que tudo tem que ser como é, tudo tem que ter como está, tudo é uma verdade só. Parênteses antes que alguém fale. Esse processo começa lá no final do século XVIII na França. Segundo eu estou explicando aqui, né? A gente poderia discutir isso também de outras maneiras. Mas ele vai correr, e eu diria que de alguma maneira ele vai correr o mundo até hoje, mas fortemente ele vai tomar outras formas e vai se radicalizar cada vez mais ao longo do século XIX na Europa. Talvez o seu ponto culminante mesmo já esteja no século XX e seja aquela que fez 100 anos no ano passado, a Revolução Russa, que vai tomar a ideia de revolução, aliás, inspirada no próprio Marx. O Marx não tem nada a ver com o que aconteceu nos anos da União Soviética, nada, nada. Nunca pensou Estado, nunca pensou política, pensou como as coisas deviam ser, pensou o seu mundo. E eu estou falando da Revolução Russa também, não é só porque eu estou falando de revolução, porque, afinal de contas, se existe um fantasma por trás de todos esses quadros que estão aqui, todos, em alguns casos é explícito, no caso do Dalí, né? Em outros está subsumido como projeto, como no caso fala que eu vou me confundindo, porque eu vou vendo tudo aqui do Léger, quanto, sobretudo, ali no Paul Klee e na escola da Bauhaus. Talvez a experiência mais radical de uma certa ideia cuja origem é a Revolução Russa, cuja grande realização é a Revolução Russa. Ou o fascínio do moderno, que está ali na Torre Eiffel, que a gente vai falar bastante dela, do Delaunay, né? Enfim, estou falando isso porque lá no início, lá na Revolução Russa, na francesa, lá no iniciozinho, se eles cortavam a cabeça dos nobres, eles ainda não eram capazes de cortar os laços com a cultura de maneira tão radical. Curioso, né? A gente sempre fica achando que a arte, sempre se costuma dizer, e essa é uma visão moderna, de que a arte está sempre à frente. Desde o modernismo, foi isso que os modernos quiseram se colocar. Está à frente das próprias transformações do mundo. Eles inauguram revoluções. Eu vou explicar isso melhor, né? Mas lá naquele momento, a revolução das ruas, a revolução que queimou, por exemplo, qual foi o primeiro grande ato simbólico? A gente estuda isso em qualquer livro didático. O ato simbólico do início da Revolução Francesa. Antes de cortar as cabeças ainda. O que eles quebraram? A queda da Bastilha. Eles pegaram uma prisão, símbolo da injustiça, né? Poxa, pensa se a gente resolver sair daqui e ir para Curitiba? Símbolo da injustiça, e botaram abaixo, e liberaram os presos. Né? E por ali os presos eram todos considerados livres, ou anistiados. A maioria que estava lá eram presos políticos. Eram justamente aqueles que se opunham ao regime, os filósofos iluministas, os artistas malcriados, os poetas provocadores, mas tinha também ladrão, criminoso comum. Todos saíram, porque se compreendia que, inclusive os criminosos, inclusive os culpados, haviam sido condenados por uma justiça injusta, por uma justiça ilegal. Mesmo o bandido, o cara mau, o que matou criancinha, um horror. Longe de mim estar defendendo isso. Não dá para entender o que eu quero dizer, né? O que os franceses disseram assim, tudo isso tem que cair, tem que começar de novo. Então até o preso, tanto faz se é o filósofo que está preso porque defende que Deus não existe, estava cheio, né? Ou o pornógrafo que escrevia também estava cheio, né? Quanto o bêbado que espancou a mulher, o assassino, seja o que for. Todos eles foram vítimas de algo que agora eles iam começar de novo.
Então, nesse sentido, foi muito radical. Mas no campo da cultura ou da arte, bom, também foi, viu? Não vou dizer que não. E eu podia até ter trazido, mas não trouxe. A arte da Revolução, e a grande figura é o Davi, né? O grande pintor, aliás, o Davi foi uma das figuras mais importantes da Revolução Francesa. Ele foi um dos poucos que conseguiu escapar das guilhotinas, né? Foi declarado senador perpétuo da República e diretor-presidente da nova Academia Francesa de Arte, que formou a famosa escola davidiana, que pintou os quadros mais impressionantes do período, né, que todo mundo tem que ver para entender o período, o assassinato de Marat, o juramento dos Horácios, enfim, que foi parente do Debré, né, o Debré foi aluno do Davi, um aluno ruinzinho. Aí veio para o Brasil, virou um artista fabuloso. É verdade. Era um davidiana de segunda, como está Sheila no período. Aqui no Brasil ele se tornou um artista fundamental. Aliás, nós vamos falar isso quando a gente for falar do modernismo no Brasil. Bom, para os artistas davidianos, os neoclássicos, como se vê nas histórias da arte, o passado ainda era a fonte de autoridade. Pensem num quadro como o Julgamento de Sócrates, por exemplo. Qualquer um desses três que eu citei, mas especialmente o Julgamento de Sócrates, todo mundo lembra, né? Eu devia ter trazido. Que tem lá o Sócrates, seus discípulos em volta, chorando, desesperados, e o Sócrates com o dedo para cima, fazendo o seu último discurso, enquanto a canalha obscura que o condenou à morte... esse quadro atual, hein? A canalha obscura que o condenou à morte ia correndo, indo lá para trás e tal, né? O Davi faz nesse quadro uma espécie de ilustração do famoso discurso do Sócrates, dito, né, contado pelo seu discípulo, Platão. Como vocês sabem, o Sócrates nunca escreveu uma linha na vida, né? Tudo que a gente sabe do Sócrates foi o Platão que contou, portanto, Sócrates é uma invenção do Platão. E naquele discurso, Sócrates diz, não liguem discípulos, porque Sócrates foi condenado por corromper os jovens contra o Estado. Portanto, ele foi condenado como um corrupto, por corrupção de menores. Ele ainda era chegado em garotinhos. Aliás, todos os gregos eram, então não tinha problema, não era este o crime. Ele fazia com que os jovens questionassem o Estado, questionassem as tradições, questionassem as verdades estabelecidas. É o famoso método socrático de questionar tudo, né? Então, por isso ele foi condenado à morte, a tomar cicuta, e ele toma o veneno e fala para ele, mas vocês não se preocupem, a minha morte apenas confirma a verdade dos meus princípios, confirma apenas a tirania deles. E como a verdade é uma ideia... Gente, eu não estou falando isso de propósito, agora eu estou falando, está vindo tudo na minha cabeça. Eu juro que eu não tinha planejado. Que pariu. Como a verdade é uma ideia... Gente! Como a verdade é uma ideia, é o que o Sócrates fala. Ela é uma ideia, é uma razão, ela continuará no mundo, e a minha morte será prova disso, porque eles matarão Sócrates, ele fala isso, mas eles não matarão a racionalidade, a verdade, portanto. Eu juro que eu não tinha pensado, juro. Se eu tivesse pensado isso, eu tinha escrito um artigo para a Folha, não deu tempo. Olha só. Foi isso que o Sócrates fala. É isso que está no quadro do Davi, né? Bom, eu não falando que o presente e o passado ficam, né, parecendo? Nossa, até me desconcertei. Mas voltando, mas o Davi, como toda a escola neoclássica, como a arquitetura neoclássica, enfim, via ainda no passado, ainda que fosse devoto dessas ideias da racionalidade, da justiça, da igualdade, das ideias modernas, né, eles ainda viam no passado, por isso eles eram neoclássicos, né, uma autoridade.
o mundo presente, o mundo da Revolução, os artistas, os poetas, os arquitetos acreditavam, era um mundo em que a verdade do passado, a sua beleza, que um dia foi descoberta, ela foi descoberta pelos gregos e pelos romanos e tal, obscurecida por séculos de Idade Média, deveria renascer de novo, aparecer novamente. Por isso era um novo clássico, neoclássico. Era o clássico modernizado. E é assim que nascem os modernos. É assim que nasce toda a cultura, a primeira cultura moderna. Essa que corre o século XIX, eu diria mais ou menos, essa é a minha tese aqui que eu estou explicando, armando para explicar, até a última grande revolução do século XIX, derrotada. Todas foram, né? Mas a mais radical, a mais fascinante delas, que é a conhecida como a Comuna de Paris, em 1871. Último, 70 dias, 76 dias, sei lá o quê, em que a cidade de Paris, pela primeira vez na história, se elege como um mundo novo, mesmo. Aí já não é neoclássico, não é um mundo para pegar o passado, trazer, não é o Davi dizendo que ele é o novo Sócrates, não. Ali é o novo absoluto, tanto que eles se chamam de comunistas. Uma nova comunidade, a Comuna de Paris. Durante 70 dias, Paris é isso. Um lugar fora do mundo, fora do tempo, fora da história, querendo estabelecer o novo. Mas como o velho sempre ganha, eles foram massacrados mesmo, literalmente, não é metáfora, né? Na Semana Sangrenta, 15 mil pessoas foram assassinadas, mais de 300 mil no total foram mortas ou presas ou exiladas, né? Depois do massacre do fim da Comuna. Mas é quando a Comuna termina que o modernismo começa. E já explico por quê. Mas o que eu estava falando, então? Nesse período aí entra a Revolução Francesa, eu diria, e as revoluções de 1848, 1870 na Europa, né, cujo centro principal é a França, o centro econômico é a Inglaterra, e o centro político é a França. Né? A Inglaterra vai desenvolvendo a Revolução Industrial e a França as formas políticas, né, de criar o novo, as rupturas com o passado, a constituição de uma nova simbologia para o mundo. Então, note que a questão da arte é importante. Né? Por exemplo, antes de eu voltar à questão da loucura aqui, cadê? Não. Eu ia falar isso depois. Essa é a bandeira francesa antes da Revolução. É a bandeira da dinastia dos Bourbon, que foi a bandeira dos... Teve várias, né? Mas essa foi a bandeira oficial da França unificada, entre 1638 até 1790, né, quando se estabelece a República Revolucionária. Né? Essa é a bandeira. Bandeira quer dizer o quê? Ai, gente, o pessoal anda lá na Paulista com aquelas bandeiras, ou com a bandeira ou com a camisa da seleção. A bandeira simboliza, ela sintetiza, ela deveria sintetizar um conjunto de valores que é comum àquela comunidade, ou àquela nação, àquele país. Né? Essa aqui é espetacular, né? De tão clara no seu barroquismo. Né? O mundo tudo isso tem... Eu não vou ficar falando disso. Tem um monte de jogos de simbologia com símbolos da formação da França que não nos interessam diretamente. Interessa aqui esta imagem de uma espécie de céu, né, das estrelas. Não são estrelas, mas é como se fosse um céu de estrelas, como se fosse um universo, que tem uma ordem e uma razão. O universo amparado pelos mensageiros de Deus, que são os anjos, né? Tem na Terra, no plano fixo, o seu
representante, o rei, que é a coroa. Não é isso? Nesse sentido, ela é de um didatismo até boçal. Não? Claro, óbvio. Aqui, Deus, tradição, nobreza, são os valores. Ora, a revolução poderia balançar esta mesma bandeira? É claro que não, né? Refazer a bandeira, vou voltar ao tema da violência, rasgar esta bandeira, queimar, eletrocutar, não de eletricidade, guilhotinar, era absolutamente fundamental. Como era fundamental, construir um outro símbolo, né? Que é, aliás, no caso da França, é a mesma bandeira até hoje. É essa aí. Eu costumo brincar com os meus alunos, quando eu vou estudar abstração, abstracionismo, que esse é o mais espetacular jogo de abstração da história da arte, mais bacana que o Kandinsky. Cadê o Kandinsky? O Kandinsky está por ali. Não é? Daqui, passamos para cá. Abstraiu-se tudo, né? Abstraiu-se o quê? Abstraindo aqui, no caso eu estou dizendo literalmente, no sentido literal, tirou, sumiu. Tudo que aqui é respeito à ordem, à tradição, à hierarquia, ao passado, aqui desaparece, porque desaparecem todos os símbolos. Todos os símbolos do passado, da tradição, desapareceram, né? E o que ficou? 3 cores. Veja como é importante. A revolução, ela tem que se estender, porque se ela não se estender, ela não se completa. Ela tem que se estender ao domínio da cultura, das imagens, das cores, da representação, dos símbolos. Né? Todos os princípios modernos se sintetizam, se abstraem em 3 pontos. Esse é o ideal do iluminismo, que aqui está representado pictoricamente. 3 pontos, 3 cores, 3 conceitos. A liberdade é azul, né? A igualdade é branca e a fraternidade é vermelha. Liberdade, igualdade e fraternidade. Os princípios modernos, liberais, do liberalismo moderno revolucionário. Já falamos das 3. Ora, a genialidade aqui é tomá-las com cores primárias, né? Como essências conceituais. Um conceito em filosofia, filosoficamente, é aquela ideia que não pode ser, é quase como um átomo, né? Aquela ideia que não pode ser abstraída, quer dizer, é um princípio, chega a uma conclusão, né? Que pode ser resumida pequenininha, assim, né? Cada uma dessas coisas, liberdade, igualdade, fraternidade, são conceitos. A liberdade é a justiça, a igualdade é a condição, a fraternidade é a coroação das 3. Bom, essa é a visão da esquerda, essa é a visão dos comunistas, né? Que logo, aliás, na Comuna de Paris, lembra que eu falei da Comuna de Paris? Vão promover a última grande abstração desse jogo de cores entre histórico e político. O que é que eles vão fazer? É só na Comuna de Paris que começa isso. A bandeira vermelha, só vermelha. Então aí vão abstrair todos aqueles dois. Não que eles vão acabar com a liberdade e com a igualdade, ao contrário. Eles vão dizer que a fraternidade ou a comunidade, o comunismo vem de comunidade, viu, gente? É só coisa comum, igual. Já tem dentro dele todo o resto. Para existir a comunidade comunista, é preciso existir igualdade e liberdade. Portanto, é uma cor só vermelho. Não é genial? Começamos aqui com essa frufruzada toda, com essa retórica apologética do passado e da conservação.
E chegamos, depois vamos chegar na ideia de que os princípios se colocam em cores e as cores representam os próprios princípios. Aí a revolução está estabelecida. Quando ela atinge os símbolos, quando ela transforma a cultura, ela está estabelecida. Pequeno parênteses. Por que a bandeira do Brasil é verde e amarela? Se tiver algum espertinho aí, não fale. Eu quero que vocês me respondam, assim, como a cultura nos ensinou. De uma vez. Isso. Isso. E o azul? O azul do nosso céu. Né? Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. O meu não, o meu é vermelho e está do lado esquerdo. Mas era assim que se cantava durante a ditadura, né? É isso, não é isso? Isso que ele falou, é isso. Isso é a cultura, isso está na cultura. Né? Mas por que é? Isso. Eram as mesmas cores da bandeira do Império. Essa bandeira que a gente tem hoje é a bandeira da República, 1889, né? 100 anos depois da Revolução Francesa, que é 1789. 100 anos depois, a gente está sempre atrasadinho. 100 anos depois, bom, o Brasil foi o penúltimo país do mundo a abolir a escravidão, né? E não à toa. Et pour cause, como dizem os franceses, né? Exatamente por isso. A República era o novo, né? É que nem foi para os franceses. Mas a nossa República, quando ela se simboliza, quando ela se define pelas cores do passado. O verde e amarelo são as cores da família Bragança, que, aliás, cá entre nós, era parte da família dos Orleans, que eram os reis da França. Né? Orleans e Bragança. Que eram da Áustria, mais reacionária ainda. Mais lá para trás, os Habsburgos. Né? Então, vocês vejam que coisa fascinante. A República, que era para ser a ruptura com o passado monárquico, escravista, tudo que vinha do Brasil colonial, cacete, quando ela vai se inventar, quando ela vai se aparecer, quando ela vai se simbolizar, ela não se simboliza como uma ruptura ao passado. E olhem o tamanho da ruptura que tem entre isso. Vou enfatizar de novo. Aí a gente vê o que é uma revolução. Entre isso e isso. Mais radical que isso, só o que aconteceu na Rússia em 17. Pelo menos nos primeiros anos. Né? Ruptura mesmo. Né? Aqui não. Aqui tem uma espécie de acordo, conciliação. Parece que eu estou falando do Lula de novo, né? Só que o Lula se deu mal, porque ele não soube sair desse jogo. O jogo da conciliação com o passado, com as forças da tradição. Então a República aparece, mas ela aparece no colo nas cores, vestindo as roupas, vê se pode, da monarquia contra a qual ela mesma surgiu. Quer dizer, revolução aqui, de jeito nenhum, nunca. Até quando parece que tem, não tem. A independência não foi feita pelo filho do colonizado, do próprio rei de Portugal? Então, continuou, teve independência, mas em vez de matar os portugueses, cortar a cabeça do príncipe, jogar o Dom Pedro I do alto do Corcovado, que é o que se deveria fazer, pelo menos foi o que se fez aqui nas Américas inteira. Aqui, na Argentina, no Paraguai, em todo lugar, nos Estados Unidos, né, dando tiro. Até hoje, né, os americanos, os trumpistas, ficam falando que é um direito que está na Constituição, segunda emenda, todo americano pode usar armas. Sabe por que tem essa... Desde quando é essa lei, vocês sabem? Essa emenda da Constituição, é a segundinha. Então foi logo das primeiras. Segunda emenda da Constituição, todo cidadão americano tem direito de portar armas, de andar armado. A arma é livre. Isso é a segunda emenda da Constituição que foi feita durante a Revolução Americana. Porque todo cidadão era potencialmente um soldado contra a possível invasão inglesa, dos ingleses resolverem voltar para continuar a colonização dos Estados Unidos. Né? Aí virou uma tradição, né?
há 250 anos, os caras continuam repetindo a mesma coisa. Temos que andar armado, temos que andar armado, temos que andar armado. Não tem mais inglês para voltar, ninguém vai invadir eles, nem o Bin Laden, até o Bin Laden já sumiu, não tem mais perigo nenhum. O perigo para eles são eles próprios, né? Eles é que se matam com suas próprias armas. Mas em nome da tradição, uma tradição de 250 anos, né? Isso é que é anacronismo. As coisas não podem mudar. Bom, fecho meu parênteses entre coisas que mudam e que não mudam, né? Quanto tempo eu estou falando? Tem uma meia hora só. O moderno, então, é o processo no qual a ideia de revolução, acho que depende do que eu quero dizer, não sei, não estou achando um termo melhor, no qual o processo da revolução, da ruptura radical com a tradição, vai se formar, vai se estender. Ele vai ter lá seus princípios, sobretudo na ordem econômica. E esse princípio na ordem econômica tem um nome, e esse é nosso companheiro até hoje, esse espetacular anacronismo que não desaparece, ao contrário, chegou ao seu ápice, que se chama capitalismo. Capitalismo e moderno são sinônimos também. Porque o que é que o capitalismo, quando surge, o capitalismo surgiu no século XV, durante o Renascimento, isso tem tudo a ver com a arte do renascentista e tal, mas não é o nosso assunto. Mas ali no século XV, nas cidades italianas, em algumas cidades italianas, algumas cidades holandesas, em algumas cidades-estados da Liga Hanseática, na Alemanha, fundamentalmente onde tinha banqueiros, burgueses. Burguês quer dizer o cara que vive no burgo, burgo quer dizer cidade, é o comerciante, é o negociante, e alguns vão acumular, principalmente com as expansões que eles mesmos vão financiar, né? Botando navios para expandir o mundo em busca de negócios e riquezas. Primeiro eles vão para a China, depois eles vão para o mundo árabe, depois eles radicalizam o negócio e vêm parar aqui. Aqui. Nós estamos aqui hoje batendo esse papo porque o capitalismo se estendeu no século XVI para o resto do mundo e aqui estamos todos nós. Este é só o começo das transformações espetaculares que o capitalismo traz ao mundo, materializa no mundo. Se alguém quiser ler a mais pirada, porque tem momentos que é delicioso mesmo. É quase um delírio assim, romântico. A mais descabelada defesa das potencialidades revolucionárias do capitalismo, que o capitalismo trouxe ao mundo, deve ler um livro chamado O Manifesto Comunista. Eu não estou gozando. A primeira parte do Manifesto Comunista, quando Marx descreve, o Marx e o Engels descrevem a tal evolução da história, quando eles explicam o capitalismo, é um delírio. Né? Um delírio. Ele chega a delirar mesmo. O capitalismo mudou tudo, transformou tudo, revolucionou tudo, pôs tudo abaixo. Inventou um mundo novo, reinventou o mundo, expandiu tudo, a busca do lucro, as inovações necessárias para a acumulação, tudo isso trouxe transformações, rompeu com todas as tradições, com todo o passado, com o mundo medieval, com a economia agrária, com o diabo a quatro. Construiu coisas espetaculares, a começar pelas cidades. A mais espetacular construção do capitalismo são as grandes cidades, cidade moderna. E a primeira grande cidade moderna, a mitológica, é Paris. Não é isso? É lá nesse lugar do manifesto que o Marx cunhou, nas suas muitas frases poéticas, eu disse só uma. Marx foi um dos maiores escritores do século XIX. E ninguém precisa ser marxista para entender isso. Basta não ser muito tosco. Muito. Se for um pouquinho, até entende. Ele cunhou a sua expressão mais famosa, porque, inclusive, já deu um pano para manga para grandes pensadores. A famosa imagem de que
O mundo moderno é um mundo em que tudo que é sólido desmancha no ar. E a frase continua, viu? Tudo que é sólido desmancha no ar. Tudo que é sagrado se torna profano. Foi o Marx que inventou que Deus morreu. Deus um dia existiu, mas não precisa mais. O capitalismo acaba com tudo, acaba inclusive com isto. O que era sagrado se torna profano. O que era imutável desaparece. Tudo que parece sólido... Quando Marx fala sólido, ele está falando exatamente o termo que nós estamos usando aqui até agora. Tradição. A tradição é algo que é sólido, né? Então, tudo que é sólido desmancha no ar. Some. Não dá para se manter. Não. O capitalismo é um exercício constante de inovações. E o Marx bate palma. Diz, é isso mesmo. Maravilha. Espetacular. Só tem um problema. Ele não transformará o mundo para o bem fraterno e comum. Não. Porque ele irá assim... Aí são várias... tem toda a teoria do marxismo, enfim. Que vai criar desigualdades, enfim, e nunca caminhará para a igualdade. Nunca... Na verdade, para o Marx, esses 3 princípios estão absolutamente corretos. São os mesmos. É óbvio. Só interessa para uma vida boa, para uma vida justa, para uma vida limpa, para uma vida decente, que se queira liberdade, igualdade e fraternidade, né? É isso que eu gostaria que meus filhos vivessem. E é isso que eu ensino para eles, né? Mesmo falhando o tempo todo. Ora, isso aqui está certo. O que ele diz, o que está errado é que o capitalismo promete que pode entregar as 3 coisas, mas não pode. Pode entregar só parte delas. Traz liberdade, mas a liberdade tem um limite. O limite é da lei, né? Tem limites para, né, o que se pode e não pode fazer. Oi? Para poucos, sobretudo para poucos, né? Se for no caso do Brasil, então, né? A igualdade literalmente, né? Todos podem ser iguais perante a lei, o que é geralmente falso, ou na linguagem do Marx, ideológico. Parece que é verdade, mas não é. Porque quem tem poder ou quem tem dinheiro, o capitalismo agora permite. Antigamente era quem tinha poder da tradição, agora é quem tem grana, né? Já que o mundo da tradição se desfez. Vai ter sempre mais liberdade ou mais igualdade que os outros, né? Portanto, a fraternidade nunca será montada definitivamente. Por isso, falta uma revolução no mundo. Ele não está dizendo que isso aqui foi um erro. Ele só está dizendo que para isso aqui acontecer de verdade, ainda faltará uma revolução. A história não acabou em 1789, é isso que ele está falando. Vai precisar de outra ainda. Outra mais radical ainda. Uma que dissolva o próprio mundo que a burguesia criou, mas que tome dela a sua força espetacular de se aventurar e transformar as coisas. Dá para entender isso? Dá ou não? Essa nova revolução ele chamou de comunismo, enfim, tá? Um dia há de vir. E ele morreu sem ver nada. Bom, o capitalismo, então, é a primeira força da Revolução Moderna. E isso é muito importante a gente guardar, porque, evidentemente, a gente não tem, num certo plano, como entender todas essas obras que estão dentro dessa sala, todas, sem exceção, se a gente não pensar que elas são fruto deste processo, da formação do capitalismo moderno, sobretudo do capitalismo industrial. Às vezes, elas querem ser a sua própria linguagem. Olhem lá, o Leger de novo. Elas querem ser a linguagem do capitalismo industrial, do novo mundo moderno. Olhem lá o Delaunay. Por isso que aquela torre, que não serve para nada, inútil, apenas o que... Você sabe, a função da Torre Eiffel é qual? Nenhuma, a não ser tirar foto, levar turista. Ela é uma apologia autônoma da engenharia, da engenhosidade humana. Ela não tem função nenhuma. É uma torre de telefone, ela não é nada, ela não tem função. Ela está lá só para... E ela foi colocada em Paris na Exposição Universal de 1880 e sei lá o quê, justamente como apologia do capitalismo, depois da derrota da Comuna de Paris. Não se esqueça.
Depois que aqueles caras que ousaram dizer vamos fazer mais uma revolução foram massacrados. Bom, então nessa medida o capitalismo é fundamental. Em outra medida, obviamente, a questão política, simbólica, que eu já me referi aqui, que eu usei nas metáforas das flores, das cores. E uma terceira, que é a que nos interessa mais diretamente, é aquela que chega ao nosso mundo, aí diretamente. Né? Ora, nesse mundo da revolução, nesse mundo das transformações todas, da revolução capitalista, do capitalismo, do rompimento das tradições, do liberalismo, da abstração das cores, da legitimação do novo, essa coisa em que tudo que é sólido desmancha no ar, etc. Como é que fica a arte? 10 minutos. Ferrei. Como é que fica a arte? É boa pergunta, né? Porque se tem um terreno no qual as forças antigas ou do passado eram mais poderosas, muito mais do que no Estado, muito mais do que na política, no supremo deles, era no nosso mundo, neste mundo, no mundo da arte. Nada preservava mais a ideia de tradição, de valores do passado, de culto aos gênios. Não é isso? A arte não tinha, sobretudo a arte, né, da europeia, tinha que ser ensinada em academias. Só tinha um jeito de fazer, só tinha uma receita, só tinha um jeito certo, né? Que era o jeito que vinha da tradição. O artista se formava imitando o artista gênio do passado. Você tem que ir no museu, obra morta, e ficar lá desenhando, copiando o Leonardo da Vinci, até ficar torto e baixar um Leonardo da Vinci em você. E o Leonardo da Vinci renascer no presente. Grosseiramente essa é a ideia, né? Cultuar o passado. Em nenhum lugar se cultuava mais o passado que no mundo da arte. Nenhum lugar era mais tradicional, mas a palavra correta é essa, mais reacionário do que o mundo da arte. O que quer dizer reacionário? Literalmente, o que quer dizer essa palavra? Literalmente. Não é o coxinha lá, esse é reacionário também, mas literalmente quer dizer o quê? Pensem no termo. Reação. Re quer dizer contra. Contra a ação. É isso que quer dizer reacionário. Reacionário é aquele que se coloca contra a ação, contra a transformação, contra a revolução. Tudo que é ação. Tudo que é mudança. Nenhum terreno é mais negativo, mais reacionário do que o mundo da arte. Por isso a ruptura e a revolução aí foram tão violentas e tão escandalosas. E, num certo sentido, nos fascinam até hoje. Porque o que nos fascina aqui é, sobretudo, a capacidade revolucionária de colocar experiências absolutamente novas no mundo. E foi preciso 100 anos para se chegar a isso, desde a Revolução Francesa. E isso é o modernismo. O modernismo é a revolução, toda aquela revolução que eu me referi agora, que eu expliquei, acontecendo diretamente e dentro das estruturas tradicionais da arte, que vão sendo todas demolidas pelos modernistas. Representação, forma, perspectiva, naturalismo, apologia ao vulgar, no Brasil é mais fácil, né? Vocês estão me ouvindo, né? O moderno e o vulgar estão no mesmo lugar. Para isso, antes de terminar, eu vou propor para a gente ver rapidamente. Eu ia comentar o quadro do Delacroix, A Liberdade do Povo, que eu acho que é a mais importante imagem do século XIX.
pela quarta, é o primeiro grande momento. E eu acho que esse quadro. E eu acho que esse quadro tem tudo que eu falei. Tudo. Tudo. Ele é tão forte, é uma imagem tão violenta que ela, como todas as imagens, ela pode se refazer, se repensar, ser tomada, se tornar presente, ser refeita em forma de performance. Né? Isso é um grupo de teatro de Londrina. Eles me mandaram. Ah, certamente. Tudo a ver. Olha, que lindo. Tudo a ver. Bacana. Bacana. Às vezes eu uso uma da Revolução no Egito também, que eu fico impressionado como parece com esse quadro. Eu trago a semana que vem. A cidade. Eu ia falar desse quadro do Van Gogh, que não está aqui, isso é da Revolução. Ué. Ah, está aqui. Esse é um poema do Baudelaire. O mais importante pensador. O primeiro, na minha opinião, o mais importante poeta do século XIX. Para muitos, o primeiro grande poeta moderno. Eu também acho. E o primeiro crítico de arte moderna. Em grande medida, tudo que nós estamos fazendo aqui, a gente deve ao Baudelaire. E a sua coragem, ou a sua loucura. Ele tem um poema em prosa que se chama Perda de Auréola, ou Perda da Auréola, está escrito errado lá, que é esse aqui, ó. Aquilo é um trecho de um diário dele que eu pus lá só para mostrar que ele sonhou com esse poema. Então ele diz, é um poema em prosa, é uma forma que o Baudelaire inventou, aliás, como artista, né, como poeta. E que é quase uma cena teatral, né, porque ele se dá por um diálogo. O que? Você por aqui, meu caro? Você num lugar suspeito? Você o bebedor de quintessências? Você o comedor de ambrosia? Em verdade, tenho de surpreender-me. Ah, eles estão lendo aqui, né? Aí responde o outro. Meu caro, você conhece meu pavor pelos cavalos e pelos carros. Ainda há pouco, enquanto eu atravessava a avenida com grande pressa e saltitava na lama por entre este caos movediço, em que a morte chega a galope por todos os lados ao mesmo tempo, minha auréola, num movimento brusco, escorregou da minha cabeça para a lama da calçada. Não tive coragem de juntá-la. Julguei menos desagradável perder minhas insígnias do que deixar que me rompessem os ossos. E depois pensei, há males que vêm para bem. Posso agora passear incógnito, praticar ações vis e me entregar à devassidão, como simples mortais. E eis-me aqui, igualzinho a você. Como você vê. Inconformado, o cara responde, você deveria ao menos anunciar essa auréola ou mandar reavê-la pelo comissário, pelo delegado. Ora, essa não. Me sinto bem aqui. Só você me reconheceu. Aliás, a dignidade, essa frase é importante, hein? A dignidade me entedia. E também penso com alegria que algum poeta ruim há de juntá-la e vesti-la impudentemente. Fazer alguém feliz, que prazer. E, sobretudo, um feliz que vai me fazer rir. Pense em X ou em Z, puxa, que divertido vai ser. Resumindo bem, porque nós não temos mais tempo, eu acho que esse poema conta hilariamente, sacanamente, o nascimento do artista moderno. O que nós temos aí? Nós temos um diálogo. Esse diálogo se dá em que lugar? Qual é o lugar? Um lugar suspeito, feio, baixo, vil, uma quebrada, uma boca, uma biqueira. Né? Em que um cara encontra o outro e fica muito surpreso, porque ele encontra o sujeito que ele literalmente endeusa. Fala, você por aqui, nesse antro, você, o bebedor de quintessências, aqui é uma referência ao mundo grego, né? Porque, não, quintessência quer dizer aquilo que que está acima do mundo, que não é nenhuma das quatro essências do mundo, terra, água, que está acima das coisas, né? O comedor de ambrosia, ambrosia sim, que é aquilo que se refere, porque era a comida, o doce predileto dos deuses do Olimpo. Então é um sujeito que é um deus,
né? Na verdade, é um anjo, eu acho, né? Porque ele usa uma auréola, né? É um anjinho daquele. E ele encontra esse lugar naquele lugar. E ele diz para ele, mas o que você está fazendo aqui? E o cara conta uma história, explica. Ó, eu estava andando na rua, né? Na rua da grande cidade, essa que nos envolve, né? E ali, o movimento do mundo moderno, aí no caso é carruagem, ainda não tem carro, né? As carruagens, os carros, o movimento, a multidão da cidade fazem com que a auréola dele caia e se quebre. Caia no macadame, horroroso isso, né? Cai na calçada, no chão. Aliás, a tradução do espanhol é péssima, mas é a única que tem em português. Eu fiz uma que eu achei que ficou pior que essa ainda, então eu desisti e botei essa aí. Ele conta, então, que ele perdeu as suas insígnias. Insígnia vem de signo, é aquilo que te diferencia do outro. Ora, o que diferencia... Bom, eu já falei da diferença do sangue azul para o sangue vermelho, né? No mundo dos anjos, o que diferencia o anjo ou o santo, no mundo católico, né? O que diferencia o anjo ou o santo da pessoa comum é que são as suas insígnias de santidade. Todo santo tem a sua auréola, é aquilo que marca com Deus e tal, né? Só Deus está sobre a sua cabeça, aquele negócio todo. Isso se quebrou. E ao se quebrar, ele se tornou nós, um ser vil. A graça é que esse anjo sacana, que é um anjo sacana, né? Ele gosta disso. Ele acha legal. Porque o outro, esse imbecil, né? o interlocutor, ele é um idiota. Né? É um babaca, ele não entendeu nada, né? Qual é a primeira coisa que ele fala? Vai salvar a auréola, pega lá, gruda de novo, põe na cabeça, você não quer ser santo? Você não quer ser anjo de novo? E o cara fala, claro que não, topeira. É óbvio que não. Porque se eu for anjo, eu não posso estar aqui. Nesse lugar, que aliás ele não diz isso para o cara, em que o próprio defensor dos anjos e tal está também. Né? E manda o cara ir na delegacia, né? Todo coxinha assim, né? Qualquer rolo chama a polícia. Vai lá, vai a polícia, pega a sua santidade de volta. Ele fala, não, eu não quero a minha santidade de volta, eu quero estar aqui, nesse mundo sujo, vil, suspeito. Né? Este é o lugar. A dignidade, o passado, a tradição, me entedia. Ela não me interessa mais. É aqui, neste lugar fétido, entre as prostitutas, entre o povo, entre os imigrantes africanos, entre os deserdados, como diziam os franceses, os malheureux de la terre, os abandonados da terra, os pobres. Este é o meu mundo. Este é o mundo moderno. Não é entre os santos. Você, seu topeira, você quer, mas esse já não é mais meu lugar. E ele ainda tira sarro, porque ele é mau, né? Ele fala, algum poeta ruim vai querer pegar a minha auréola e pôr na cabeça. Ele fala, que engraçado, imagine X ou Z. O Baudelaire só não bota nome, né? Fulano, ciclano e tal. Ora, quem é esse poeta ruim? É o poeta tradicional, é o parnasiano, é o conservador. Né? Esse quer ser santo, quer viver no Monte Olimpo, quer comer ambrosia. Esse quer viver no passado. Só que esse mundo não existe mais. O passado, a tradição, foi literalmente atropelado pela modernidade. Foi atropelado pelas carruagens. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego, como diz a música do Chico Buarque. Não é isso? É isso que esse poema está dizendo. Um anjo que anda nas ruas da grande cidade é pervertido. E se é um anjo inteligente, ele toma isso como uma condição e como uma nova força. A poesia, a arte agora, não sai dos sonhos de voltar ao Monte Olimpo e comer ambrosias e quintessências. A poesia, a arte, nasce do convívio direto com o que o mundo moderno criou. E quem achar que pode viver no passado é apenas um poeta ruim ou um imbecil. É fake, é falso. Não se pode mais escrever poemas
no século XIX, na grande cidade, em Paris, como se escrevia poemas no século XV. É uma impostura. Dá para entender? Demora, mas os artistas vão fazer exatamente a mesma coisa. Porque a auréola da arte pictórica é muito mais pesada, é muito mais dura de quebrar. Mas o artista moderno será aquele que quebrará a tradição, romperá com a tradição e dirá: é este mundo aqui, o mundo moderno, sobretudo o mundo moderno, nesse momento, nós vamos ver muito isso, e isso está espetacularmente no quadro do Picasso. Cadê o Picasso? No Picasso lá atrás. É só um exemplo, tem outros quadros que isso está mais claro, né? Ou, de maneira um pouco caricatural, no Portinari, o mundo que fascinará, o mundo que alimenta o artista moderno, é o mundo dos de baixo, não dos de cima. Toda a arte moderna é uma defesa espetacular do mundo vulgar. E eu estou dando sentido positivo à palavra vulgar, porque o vulgar é o comum. É este mundo comum, é o mundo das máquinas, é o mundo dos bairros pobres, é o mundo do... Por isso o Van Gogh pinta um troço tão espetacular quanto os arredores de Paris. Não é a cidade burguesa que interessa. Os impressionistas vão ser muito ambíguos em relação a isso. Mas esta cidade, aí, ó, foi aí que o anjo foi atropelado. Aí não, aí é a cidade burguesa, é a cidade mudada. Mas esse mundo visto dos de baixo, né, visto de baixo, esse mundo que desrespeita todas as tradições do passado, seus valores, sua ordem, seu bom gosto, sobretudo seu bom gosto, sua ideia do que é certo se representar, do que é bonito se representar, do que é verdadeiro, o que é nobre se representar, tudo isso será questionado pelos artistas modernos na sua utopia não, na sua prática, né, de destruição do mundo do passado. E é esta coisa linda que está entre nós, ou nós estamos entre ela. Nós, que não acreditamos mais em nada disso. Era isso. Na semana que vem a gente continua.